Isso é pra dizer adeus do Titãs. Boa noite, Anderson. Boa noite, Isa. Aleixas Vila. Maiara, olha só. Maiara. Tranquilo, Maiara? Quanto tempo? Débora. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho do projeto. Eu sou Eric Moreira, da Escola de Música Vinil, e estamos num trabalho com os nossos alunos e um trabalho nas redes sociais de fazer as pessoas tocarem esse instrumento e fazerem um pouquinho de música, né? Tocar suas próprias músicas e montar o seu repertório para tocar. Estamos falando sobre princípios básicos do violão em algumas lives. Falei sobre mão direita, falei sobre entrosamento das mãos. Todo o material está nas nossas redes sociais. Convido vocês a conhecerem, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram e no nosso Facebook também. Maravilha! Então hoje a live vai ser desmistificando a mão esquerda, né? Do posicionamento dela até o som. Então vou falar conceitos breves e vou falar como funciona a mão esquerda aqui no instrumento, né? Geralmente quando a gente vai trabalhar um instrumento como o violão, a gente, quando vai, por exemplo, eu sou destro, minha mão direita está aqui, eu vou escrever alguma coisa, eu tenho mais habilidade com essa mão do que com a mão esquerda, a mão canhota. Isso é normal, isso é assim mesmo. Tem gente que tem mais habilidade com a mão esquerda e com a mão direita não tem tanta habilidade assim. Cada pessoa tem a sua mão mais forte. Geralmente, quando a gente vai tocar violão, a gente coloca nessa posição a nossa mão direita, que é o meu caso, que eu tenho mais habilidade, eu faço os ritmos, e a mão esquerda, que é a mão que eu não tenho tanta habilidade, eu tenho que desenvolver várias coisas aqui. Então, se você parar para pensar, como funciona? Você vai colocar uma mão numa posição para cima, que a gente não tem tanta... quando está ao natural, a gente está com a mão para baixo. A gente vai colocar a mão para cima e vai trabalhar com o movimento dos dedos de uma mão que é ruim. Então, neste caso, a gente tem que posicionar bem direitinho. Então, eu vou explicar como funcionam essas coisas, do posicionamento mesmo, que a gente tem que ter na mão esquerda, até a produção do som. Maravilha! Então, basicamente, a gente quando vai andar, quando a gente vai andar na rua, quando a gente está parado, a gente tem uma certa posição nas mãos. Isso é mais claro quando a gente está em pé. Então, quando eu estou em pé, a minha mão, ela geralmente tem esse formato. Então, eu não ando assim, com a mão reta, como um robô. Eu não ando dessa maneira, né? Eu não ando assim, na rua. Eu ando com a mão, mas assim. Então, no nosso natural, a mão geralmente é assim mesmo. Ela não fica para fora, nem fica super reta, ela fica assim. Então, ela fica... em posição de relaxamento natural, ela fica mais curva assim. Quando a gente vai trabalhar para tocar o violão, a gente tem que buscar essa sensação de deixar a mão bem leve, o mais leve possível, para que a gente possa fazer coisas rápidas no instrumento e para que a gente possa fazer coisas seguras também. Então, quando eu tenho que tocar coisas super rápidas, a minha mão tem que estar muito leve. Se eu tiver com a mão pesada, eu não consigo executar essas coisas no instrumento. Então a gente tem que aprender a tocar assim, de uma maneira leve desde o início. E como é que a gente vai tocar de uma maneira leve para posicionar, tocar um violão e etc. Então hoje eu vou falar mais ou menos conceitos gerais de como tocar e posicionar a mão aqui para tocar, o braço do instrumento. O que acontece? Como que a gente coloca a mão para tocar um instrumento? A gente tem que buscar esse posicionamento que eu mostrei para vocês quando a gente está andando. Essa leveza aqui é mais ou menos aqui que se encaixa o braço do instrumento. Encaixei aqui e aí eu toco. Então a minha mão desse jeito, relaxada,
é o jeito que ela encaixa no braço do instrumento e depois eu posso tocar. Eu não posso colocar a mão assim, segurando, né, com a palma da mão no braço, e nem posso colocar o dedo aqui em cima, como se eu tivesse que segurar firme. Desse jeito aqui, eu dou muita firmeza para a mão fica muito travada, mas ela não fica rápida. Então quando eu tiver que tocar alguma coisa rápida, eu vou me lascar no início. Então o ideal é que eu esteja com a mão mais assim, deixar os dedos trabalhar, os dedos se moverem. Jamais trabalhar com a mão assim, deixar mais assim. Para vocês tentarem entender como funciona, quem não toca violão aí, se alguém tiver um lápis ou uma caneta perto, é bem fácil de entender o movimento para a gente tocar o braço do instrumento. E a força que eu uso, que vocês vão entender a força que eu uso para tocar um instrumento, tocar coisas super rápidas. Quando vocês têm um lápis, eu convido vocês a pegarem algum lápis ou algum objeto semelhante. Vocês podem fazer o seguinte: você vai colocar a ponta do dedo, polegar, indicador, médio anelar e o mindinho, aqui, no lápis de uma maneira que ele não caia. Você não vai segurar o lápis, você vai colocar simplesmente a ponta dos dedos aqui. Então o seu polegar não vai ficar assim, seu polegar não vai ficar assim para baixo, porque você não consegue segurar. Você tem que ter uma força contrária a eles. Então ele vai ficar assim. E dessa maneira, assim a gente consegue segurar o braço do instrumento. Então, o lápis fica um pouco mais difícil de fazer do que até no instrumento. Quando você pega no instrumento fica mais fácil. Então, se vocês tentarem fazer isso daí, com o lápis, colocando a ponta dos dedos aqui, esse é o posicionamento ideal para a gente tocar o braço do instrumento. Quando a gente vai tocar uma corda, é mais ou menos como se fosse o lápis aqui. E funciona dessa maneira. Oi, Lei, tudo bem? Então, é assim que a gente funciona, é assim que a nossa mão esquerda funciona para tocar o braço do instrumento. Meu polegar está aqui atrás, dando base, sustentação. Eu posso caminhar com ele para cá e para lá. Jamais travar, deixar o braço travado. E aí eu coloco minha mão para tocar. Aqui. Claro que os alunos iniciantes vão fazer mais assim, é normal. O ideal é que os 4 dedos sejam perto da corda. Esse é o posicionamento certo para tocar. E qual é a força que a gente vai tocar no instrumento, né? Eu estava tocando coisas mais rápidas, tipo... Para fazer coisas dessa velocidade, para tocar um instrumento, para tocar violão, eu preciso deixar minha mão muito leve. E qual que é o ponto de deixar a mão leve e o suficiente para que você consiga tocar uma corda? Voltando ao lápis, se você consegue, e aí eu falo com vocês, se você consegue segurar o lápis assim, dessa maneira, sem usar a força do ombro, aqui do braço e do braço por inteiro aqui, se você consegue segurar apenas com a força dos dedos, somente essa força, com somente essa força você já consegue tocar as suas primeiras notas no violão e você consegue tocar movimentos rápidos no violão. Então essa força que você tem que ter. Quando a gente vai pegar e tocar, a gente vai colocar o quê? Eu vou colocar meu dedo para tocar, aí às vezes não está dando certo, o que a gente faz? A gente bota a força do braço inteiro como se a gente tivesse que empurrar um guarda-roupa para poder gerar a nota. E às vezes a gente consegue mesmo fazer a nota, só que está tudo travado aqui. Mas o que acontece? A gente tem que voltar ao princípio do lápis e deixar o braço todo leve e colocar o dedo aqui. Minha mão está bem molinha. O suficiente para deixar a nota acontecer. Então, em questão de posicionamento, é deixar a mão mais assim, jamais assim e nem assim. E a questão de força é o suficiente para a gente tocar a nota. Então a gente sempre parte do zero, colocou o dedo, ó, não está saindo força nenhuma. A gente aperta somente o dedo até a nota sair.
Se você colocou a força do braço, a nota vai sair, mas você está travando todo o seu braço e aí você não vai conseguir pensar em coisas rápidas depois. Por isso é muito importante que vocês que estão começando, colocar o dedo bem leve e apertar somente o dedo, não aperta com o braço. Se apertou o braço, botou força no braço, já vai travar tudo e as coisas não vão funcionar tão bem. Então, o ideal, somente força do dedo. E aí você consegue tocar uma boa instrumento. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui nos comentários. Mas, legal. O Fernando, que está na live também, faz acordes super rápidos, transições rápidas, assim. Tem que deixar a mão super leve. Se deixar a mão travada, não vai de jeito nenhum. Para tocar aqueles sambas que a gente fez, né? Quanto mais leve a mão ficar, melhor é. E aí vem a questão do lado do cérebro. Aqui a mão tem que estar leve, etc. Às vezes aqui a gente põe até um pouco mais de força para soar, mas aqui tem que estar super levinho para a gente poder tocar e tirar um som bem levinho, bem agradável para o instrumento. Em questão de posicionamento na corda, deixa eu puxar mais para cá. Em questão de posicionamento na corda, a gente tem um básico que a gente tem que fazer, que é o seguinte: posicionei o meu dedo na ponta do dedo. Então, na ponta do dedo eu coloco o dedo na corda, em qualquer lugar, coloco na corda. Ela tem que ficar aqui na casa, no meio para frente. Se eu coloquei o dedo em cima da linha, o som sai desse jeito. A linha da frente. No meio. Pode estar saindo. Vou colocar para trás. Não sai tão bem. Ela tem que botar muita força, botar a força do braço para sair a nota aqui. Mesmo assim ela não sai tão bem. Então ela tem que sair aqui, do meio para frente, no traste da frente. Eu não estou apertando na linha, estou quase lá. Aqui é o ponto ideal. Em qualquer lugar que você vai tocar o instrumento, você tem que deixar do meio para frente. E aí você consegue tirar o melhor som possível. Se você colocar do meio para trás, consegue ouvir a diferença do som? O som aqui, ó, a casa é a mesma. A diferença é bem grande, mas eu só posicionei o dedo pequenos, um pouquinho para cá, um pouquinho para frente, mas a diferença do som é enorme. Então a questão de posicionamento a gente tem que, no início, cuidar bastante para a gente tentar tirar o melhor som possível. Deixar o dedo aqui sempre do meio para frente. Que dessa maneira a gente consegue executar melhor os sons dentro do instrumento, né? Agora eu vou fazer do meio para trás. Toda vez que vocês escutarem um som mais chiado, sempre cuide da mão esquerda trazer o dedo um pouquinho mais para frente da casa. A gente tem espaço. A casa é maior do que o nosso dedo, então a gente coloca o dedo e pode posicionar, ajustá-la para frente e para trás. Isso vale para as notas isoladas e vale também para os acordes. Os acordes é um pouquinho mais difícil, mas é possível de fazer também. Robson entrou aí na live, a gente está lá fazendo... Envelheço na Cidade, do Ira. Se eu tiver que fazer o Ré maior, que é o acorde base dessa música, se eu fizer ele para trás aqui, ó,
sair todo mascado. Então o ideal é que eu traga a mão sempre do meio para frente na casa, com acorde ou com a nota isolada. Com acorde é um pouco mais difícil, porque às vezes a combinação dos dedos vai fazer com que o dedo fique um pouquinho para trás, mas ainda assim é possível. Então se vocês estão tocando violão, não está saindo um som direito, o som está saindo meio assim de... com esse trastejo, com esse som sujo, sempre busque trabalhar o dedo um pouquinho mais para frente da casa, que provavelmente já vai resolver bastante coisa. Essa é a grande sacada de posicionamento aqui da mão. E tente trazer a mão sempre mais assim possível, mais na ponta do dedo. Se você trazer a mão mais assim, às vezes até o som funciona nessa corda, mas aí esse dedo vai atrapalhar as cordas de baixo. Então aqui, eu não atrapalho o dedo, as outras cordas. Deixo mais assim, esse ponto. Eu consigo trazer mais pressão para o som, eu consigo tirar o melhor som do instrumento. Então, questão de posicionamento, deixar o dedo mais na ponta, do meio para frente, em notas individuais e em acordes também. Essa é a grande dica, a grande ideia do posicionamento da mão esquerda. Em questão de unhas, que geralmente mulheres têm um pouco mais de problema para deixar a unha crescer e etc. A minha mão direita, eu tenho unhas grandes, eu trabalho com violão clássico, então aqui minha mão, eu trabalho com unhas aqui, o meu tipo de toque tem unha, como se fossem pequenas palhetas. Então, quanto à mão direita, está tudo certo. Quanto à mão esquerda, a gente tem que deixar a unha mais curta mesmo. Se eu deixar a unha grande para tocar violão, a unha bate na madeira, eu não consigo posicionar o dedo com a pressão necessária para tocar. Então o ideal é que a mão de cá seja com a unha sempre cortadinha assim, nunca muito alta, porque vai te atrapalhar bastante. Então a mão esquerda é sempre bom ter a unha mais cortada e a direita fica mais solta. Tudo bem? Então essa é a ideia, essas são as sacadas que eu estou dando para vocês hoje. Posicionamento, deixar mais frontal assim, para dar mais pressão na corda, do meio para frente, sempre trabalhando do meio para frente, para conseguir tirar o melhor som do instrumento. Isso. Maravilha. Então, maravilha. É isso aí. Então, para vocês treinarem, quem não tem violão, questão é sempre pensando no lápis ou numa caneta, tentem deixar a mão aqui para o posicionamento. E aí, a grande sacada é deixar sempre na ponta dos dedos aqui e usar o mínimo de força necessária. Se o lápis cair, que não usou muita força, é porque está usando pouca força. Se apertar demais o braço, é porque você está usando muita força para tocar. Então você tem que deixar o mínimo de força necessária. E aí, se vocês quiserem treinar a precisão, que é um assunto para uma próxima aula, mas já adianto aqui, vocês podem fazer o seguinte: sem a mão direita, mantém esse dedo aqui, polegar, para dar sustentação, e aí vocês podem treinar dedo por dedo. Ó. Provavelmente o dedo vai fazer assim, para baixo, vai para cima, a gente vai errar o lápis, mas a gente tem que fazer isso aqui para treinar o quê? A precisão para tocar. Isso é possível de fazer com qualquer dedo. Fazendo esse tipo de toque aqui, de precisão, a gente acerta, a gente consegue trabalhar bem o movimento. Porque tocar violão é uma questão de arte, de entender, de sonoridade, afinação, mas é uma questão de memória muscular também. Você tem que aprender que o seu dedo tem um caminho a percorrer e você tem que calcular bem a velocidade. Por isso que a gente faz um monte de exercício quando a gente toca, quando a gente estuda. Então a gente tem que calcular essa velocidade e aí a gente consegue fazer isso, esse tipo de treino, assim, com o lápis. E eu convido vocês a tentarem fazer aí depois, para treinar a mão esquerda, a questão da precisão.
Tudo certo, pessoal? Então, essa aí foi a live de hoje. Hoje é a live mais curta para a gente entender posicionamento. Espero ter resolvido as dúvidas de vocês. E nos vemos em breve para Profits na semana. Nas próximas lives temos aqui gostaria de convidar vocês também a entrarem no perfil da Escola de Música Vinil, acompanharem os nossos vídeos. E um abraço, boa semana para vocês. Tchau, tchau.